Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre eletricidade. Eu sou o professor Luiz Neto. Hoje, nós vamos aprender como funcionam coisas muito presentes na nossa casa, como a tomada, o chuveiro e as lâmpadas, conversando sobre diferença de potencial, corrente elétrica, resistência e energia elétrica. Fiquem tranquilos, vamos aprender tudo com muita calma e com exemplos simples do nosso dia a dia. Para começar, o que é a tensão elétrica? Para que as cargas elétricas se movam dentro do fio e façam um aparelho funcionar, é necessário fornecer energia para elas. A tensão elétrica serve exatamente para medir quanta energia é entregue para cada unidade de carga que passa pelo circuito. A pilha e a tomada são exemplos de fontes de tensão. Elas não criam energia do nada, elas apenas transformam e fornecem essa energia para as cargas. No nosso dia a dia, vemos isso nos números. Uma pilha comum tem a marca de 1,5 volts, e a tomada da nossa casa tem 220 volts. A fórmula que usamos é bem simples. A tensão é igual à energia dividida pela carga. Na física, a unidade volt significa joules divididos por coulombs. Ou seja, uma pilha de 1,5 volts fornece 1,5 joules de energia para cada coulomb de carga que a atravessa. Agora é com você na nossa atividade. Uma tomada fornece 220 volts para 5 coulombs de carga. Quanta energia ela entrega? Lembre-se, para achar a energia basta multiplicar os volts pelos coulombs. Pause o vídeo agora, faça a continha de multiplicação no seu caderno, e quando terminar, solte o play para conferir a resposta. A resposta correta é 1100 joules de energia. Como a tensão é 220 e a carga é 5, multiplicamos 220 por 5. Atenção a um detalhe muito importante. A tensão fornece a condição de energia para as cargas se moverem, mas ela não trabalha sozinha. Para haver uma corrente elétrica contínua, nós precisamos de 4 elementos juntos. Número 1, a fonte de tensão, como a pilha ou a tomada, que fornece a energia. Número 2, os condutores, que são os fios. Número 3, as cargas livres, que são os elétrons já presentes no interior do fio condutor. E número 4, um caminho fechado, ou seja, não pode haver nenhuma abertura na fiação, o interruptor precisa estar fechado. Se o circuito estiver aberto, como quando desligamos o interruptor da parede, não há passagem de corrente, mesmo com a tensão aplicada. Vamos para a nossa atividade. Uma lanterna tem a pilha, tem o fio e tem a lâmpada, mas mesmo assim está apagada. Qual dos 4 elementos provavelmente está faltando? Pause o vídeo agora, anote a sua resposta e depois aperte o play para continuarmos. A resposta é que falta o caminho fechado. Provavelmente o botão da lanterna está na posição desligada, o que deixa o circuito aberto. E o que é a corrente elétrica? Quando o circuito está fechado e a energia é fornecida pela fonte, aquelas cargas livres passam a se mover de forma muito organizada dentro do fio. Esse movimento ordenado das cargas é a corrente elétrica. A fórmula para descobrir o valor dela é: a corrente é igual à variação de carga dividida pelo tempo. A unidade de medida da corrente é o ampere. 1 ampere significa que passou 1 coulomb de carga a cada segundo. Por exemplo, se 10 coulombs passam por um fio em 5 segundos, nós dividimos 10 por 5, e o resultado é uma corrente de 2 amperes. Agora a sua atividade. 30 coulombs de carga passam por um fio em 6 segundos. Qual é a corrente e qual é a sua unidade de medida? Pause o vídeo agora, faça a divisão da carga pelo tempo e volte aqui para conferir. A resposta é 5 amperes. Dividindo 30 por 6, achamos o número 5, e a unidade exigida é o ampere. Todo material na natureza oferece alguma oposição para a passagem da corrente elétrica. Essa oposição é o que chamamos de resistência elétrica. Quanto maior for a resistência, menor será a corrente para uma mesma tensão. A unidade de medida da resistência se chama ohm. Vamos ver exemplos. O fio de cobre conduz muito bem as cargas, então dizemos que a resistência dele é bem baixa. Já o filamento bem fino de uma lâmpada antiga tem uma resistência muito alta. Ele se opõe tanto à passagem da eletricidade que acaba esquentando até emitir luz. O resistor do nosso chuveiro também tem resistência alta, fabricada de propósito para gerar calor e esquentar a água do banho. Atividade. Entre um fio de cobre comum e o filamento de uma lâmpada, qual deles tem a maior resistência e o que essa dificuldade causa? Pause o vídeo agora, escreva a sua resposta no caderno e depois retorne. A resposta é que o filamento da lâmpada tem maior resistência. Isso causa o aquecimento elevado do material, que passa a emitir luz.
Existe uma regra muito importante na física para os materiais ômicos, chamada lei de Ohm. A relação é bem direta. A fórmula diz que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. A partir dessa regra podemos descobrir várias grandezas. Por exemplo, se temos um chuveiro com resistência de 20 ohms, ligado em uma tomada de 220 volts, nós dividimos 220 por 20 para achar a corrente. O resultado é 11 amperes. Essa é a corrente que circula pelo chuveiro. Hora de treinar. Um resistor de 10 ohms é ligado a uma tensão de 50 volts. Qual é a corrente elétrica que passa por ele? Pause o vídeo agora, divida os volts pelos ohms e confira a resposta em seguida. A resposta é 5 amperes. É só dividir 50 por 10. Você já comprou uma lâmpada e viu escrito que ela tem 9 watts? Isso é a potência elétrica. A potência indica com que rapidez a energia elétrica é transformada em outra forma de energia, como luz, calor ou movimento. A fórmula da potência é a tensão multiplicada pela corrente. A unidade de medida é o watt. 1 watt significa que o aparelho transforma 1 joule de energia a cada segundo. Vamos para a atividade. Um chuveiro elétrico tem 5.500 watts de potência e opera em uma tensão de 220 volts. Usando a nossa regra de potência, calcule a corrente que ele consome dividindo os watts pelos volts. Pause o vídeo agora, faça essa conta de dividir no papel e volte aqui. A resposta é 25 amperes. Para achar a corrente, nós dividimos 5.500 por 220. Por fim, chegamos na conta de luz da nossa casa. O que nós pagamos no final do mês é a energia elétrica consumida. A energia depende de duas grandezas, da potência do aparelho em watts e do tempo que ele fica ligado. A unidade que a companhia de energia usa se chama quilowatt-hora. É importante saber que a palavra quilo significa 1000. Então, 1 kWh é a mesma coisa que 1000 watts-hora, equivalendo ao uso de 1000 watts durante uma hora completa. Faça a última continha comigo. Uma lâmpada de 100 watts fica ligada direto por 4 horas. Quantos watts-hora ela consome? E qual é esse valor transformado em quilowatts-hora, sabendo que você precisa dividir o resultado por 1000? Pause o vídeo agora, faça as contas e volte aqui. A resposta em watts-hora é 400, pois 100 vezes 4 é igual a 400. E o valor em quilowatts-hora é 0,4. Para achar isso, nós pegamos o 400 e dividimos por 1000. Neste penúltimo slide, nós preparamos uma síntese para você anotar no seu caderno com muita atenção. Temos a tensão elétrica, medida em volts. A corrente elétrica, medida em amperes. A resistência elétrica, medida em ohms. A potência elétrica, medida em watts. E a energia elétrica, medida em watts-hora ou quilowatts-hora. Para fixar o aprendizado, faça a nossa atividade de revisão. Sem consultar as fórmulas, tente explicar usando as suas próprias palavras o que é a tensão elétrica, o que é a corrente elétrica e o que é a resistência elétrica. Pause o vídeo agora pela última vez, escreva com calma a sua explicação, e depois dê o play para a correção. Uma ótima resposta seria dizer que a tensão elétrica é a energia entregue pela fonte para as unidades de carga. A corrente elétrica é o movimento ordenado dessas cargas pelo fio condutor, e a resistência elétrica é a oposição que o material oferece contra a passagem dessa corrente. Terminamos o nosso conteúdo por aqui. Espero que a eletricidade do nosso dia a dia faça muito mais sentido para vocês a partir de agora. Parabéns pela dedicação, estudantes. Bons estudos e até a próxima aula!